Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Alberto Pereira, magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e professor de Direito Processual Civil da EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje com vocês para conversarmos um pouquinho sobre o recurso de embargo de declaração e a técnica de ampliação de julgamento previsto no artigo 942 do CPC. E faço isso com muito gosto, em razão de uma provocação do queridíssimo professor e amigo Alexandre Flecha, que recentemente gravou um excelente vídeo sobre essa matéria, o artigo 942 do CPC. Naquele vídeo, o professor Flecha me faz uma provocação sobre a aplicação dos embargos de declaração nessa técnica de ampliação de julgamento. Então, desafio feito, desafio aceito, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Primeiro lugar que a gente tem que lembrar, o recurso de embargo de declaração é um recurso muito próprio, muito específico. Todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração, têm por finalidade reformar ou invalidar a decisão recorrida. Essa é a função essencial dos recursos e essas expressões são inclusive usadas pelo professor José Carlos Barbosa Moreira quando ele vai conceituar recurso. Mas ele também diz que, além desses dois objetivos, reforma ou invalidação da decisão recorrida, outros dois objetivos podem surgir, que é o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida. E para essas duas finalidades, só o recurso de embargo de declaração se presta. Porque o artigo 1022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada for contraditória, obscura, omissa ou contiver erro material. Assim, ele vai servir para esclarecer uma decisão que for obscura, que for contraditória, para resolver um erro material ou para integrar uma decisão que for omissa. Ora, isso é uma peculiaridade própria dos embargos de declaração. Ele serve, na verdade, para revisitar a decisão embargada e analisar se, ao julgar o recurso anterior, ou ao julgar aquela decisão, o julgador, por acaso, se equivocou numa contradição, numa obscuridade, numa omissão, num erro material. Se não cometeu nenhum desses vícios, ele vai rejeitar os embargos de declaração. Se ele cometeu algum desses vícios, ele vai corrigir esses vícios através dos embargos de declaração. E aí você pode estar dizendo, mas Ricardo, ele também pode rever a decisão e modificá-la. Na verdade, isso pode acontecer como consequência do acolhimento dos embargos de declaração. É isso que a doutrina chama de efeito infringente dos embargos de declaração. Mas esse não é, vamos combinar, o efeito primordial, o efeito primário dos embargos de declaração. Isso é consequência. Ao acolher uma omissão da decisão embargada, você pode, então, suprindo essa omissão, ter que vir a modificar essa decisão. Mas repare, primeiro você teve que reconhecer a existência da omissão, suprir a omissão, integrando a decisão com aquilo que faltou, e aí a consequência, eventualmente, é a modificação do julgamento anterior, ok? E exatamente por essa peculiaridade própria dos embargos de declaração, que é revisitar a decisão anterior, tá? Essa decisão pode ser uma decisão do juízo de primeiro grau ou, eventualmente, uma decisão de um juízo de segundo grau, seja uma decisão monocrática ou uma decisão colegiada, é que pode surgir a hipótese que o professor Alexandre Flecha nos coloca. Então, o que nós vamos enfrentar objetivamente para atender esse chamamento do professor Alexandre Flecha? Imaginem que no julgamento de uma apelação, esta apelação foi julgada com a técnica de ampliação de julgamento do artigo 942, ou então 5 desembargadores julgaram a apelação. E aí o professor Alexandre Flecha me pergunta, os embargos de declaração como é que serão julgados? Serão julgados por 5 desembargadores, ainda que não haja divergência nos embargos de declaração. Por quê? Porque não tem sentido, amigos, que um julgamento da apelação seja feito por 5 e, ao revisitar essa apelação, esse julgamento seja feito por 3. Tem que haver, nesse caso, pelo menos uma paridade, 5 para 5. 5 na apelação, 5 nos embargos de declaração. Não me parece razoável que se tenha uma apelação julgada por 5 desembargadores e embargo de declaração julgado por 3. Se você já ampliou o quórum de julgamento da apelação
e os embargos de declaração estão revisitando aquele julgamento anterior, tem que revisitar aquele julgamento anterior, respeitando o quórum do julgamento anterior, que foi de 5 julgadores. Então, se a apelação for julgada por 5 julgadores, os embargos de declaração serão julgados por 5 julgadores. Só que aí surge um outro ponto interessante sobre o qual o STJ já se manifestou, tanto na terceira como na quarta turma. E é um pouquinho diferente e mais importante ainda. E o STJ, no meu entender, julgou com total acerto. Imaginem que uma apelação foi julgada por 3 desembargadores, por unanimidade, seja para acolher, seja para rejeitar, ok? No nosso exemplo aqui, vamos lá que ele acolheu a apelação. E aí são interpostos embargos de declaração. No momento do julgamento dos embargos de declaração, surge uma divergência, no sentido de dar efeito infringente àquela apelação. Ora, o que o STJ passou a determinar então? Como estes embargos de declaração estão rejulgando a apelação, mesmo que na apelação não tenha ocorrido o julgamento pela técnica do artigo 942 do CPC, se essa divergência surge no momento dos embargos de declaração, deve ser aplicada a regra do artigo 942 no julgamento dos embargos de declaração. Absolutamente certo, porque nós estamos, na verdade, revisitando, rejulgando aquela apelação. E se agora, e só agora surgiu a divergência, essa divergência provoca a ampliação do julgamento, atrai a incidência do artigo 942 do CPC. E nesse caso eu vou ter uma situação diversa. Eu vou ter uma apelação que inicialmente foi julgada só por 3 desembargadores e embargos de declaração sendo julgados por 5 julgadores. Mas, Ricardo, você ainda há pouco, nesse mesmo vídeo, falou que se a apelação era de 5, tinha que ser de 5. Sim, porque a apelação tinha que ser de 5. O menos não pode ser mais, ou seja, se a apelação é de 5, os embargos não podem ser 3, ou seja, os embargos com 3 não podem rever 5. Para rever 5 tem que ser 5. Agora, para rever uma apelação de 3, eu posso ter uns embargos de 5 julgadores, nenhum problema. E por quê? Porque, repito, ao julgar os embargos de declaração, é que surgiu a divergência. E esta divergência, então, é que atrai o 942. Eu sei que alguns vão dizer que os embargos de declaração não estão previstos no artigo 942. Realmente não estão. Tá? Só que, lembra daquela parte inicial dessa nossa conversa? Os embargos de declaração têm uma característica especial. Ele tem um carisma próprio. Ou seja, de revisitar a decisão embargada. Portanto, no nosso caso, de revisitar o julgamento da apelação. Eu estou aqui falando em apelação, mas vamos lembrar, e o professor Flash explicou isso muito bem lá no vídeo dele, que se aplica na apelação, em situação específica do agravo de instrumento e em situação específica da ação rescisória. E, portanto, esse mesmo raciocínio, guardada as similitudes do artigo 942, as peculiaridades do 942, também serão aplicadas no julgamento do agravo de instrumento e da ação rescisória, nas hipóteses previstas no artigo 942 do CPC. Eu espero ter sido claro, esse vídeo é curto, a ideia era poder enfrentar essa questão e mostrar para vocês essas duas situações diferenciadas. Ok? Muito obrigado, até uma próxima. Paz e bem.